Aquela pessoa parece um bagre ensaboado. Já ouviu essa expressão? Numa certa igreja, havia uma pessoa bastante peculiar, bastante interessante. Toda vez que o pastor pregava, ele, depois da pregação, cumprimentava o pastor e lhe dizia: grande mensagem, pastor. Tem muita gente aqui na igreja precisando ouvir isto. Todo domingo era assim, toda quarta-feira era assim. O pastor caprichava na mensagem, o pastor embasava a sua pregação nos pontos mais teológicos, fazia da maneira mais correta possível, pregava com entusiasmo, com ênfase. E na hora da despedida, na hora do cumprimento na porta do templo, aquele irmão passava, pegava a mão do pastor e dizia: grande mensagem, pastor. Tem muita gente aqui precisando ouvir isto. E o pastor ficava indignado, revoltado, triste, porque ele não pregou só para aquelas outras pessoas. E ele achava impressionante como aquele homem não assimilava para si as coisas. Mas por providência divina, talvez, num dia choveu muito, mas choveu bastante mesmo. Bem na hora do culto, na hora que as pessoas estariam deslocando-se para o templo. E ninguém foi ao culto naquela noite. Ninguém. Menos esse irmão. E o pastor pensou consigo mesmo: esta é minha grande oportunidade. O pastor caprichou mais do que das outras vezes. Pregou com muita ênfase, porque só havia uma pessoa no templo, e era esse irmão. Então, mais do que nunca, o pastor caprichou na retórica, na homilética, na teologia, na psicologia, no que ele podia usar de recursos para pregar o melhor, maior, mais profundo, mais intenso sermão que ele já pregou. Ele o fez com toda a sua dedicação e com tudo que ele tinha de capacidade. Pregou com ênfase. Terminou a mensagem, foi para a porta, como de costume, despedir-se das pessoas. Aquele irmão saiu do seu lugar, veio até o pastor e lhe disse: grande mensagem, pastor. Pena que quem precisava ouvir não veio hoje. Isso acontece geralmente conosco. Nós sempre interpretamos, temos a tendência de interpretar as coisas como se fossem para os outros. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo veio salvar os perdidos, eu sou um desses perdidos. Quando a Bíblia diz que Deus não tolera o pecado, Deus não tolera o meu pecado. Quando a Bíblia diz que Deus quer que haja justiça, ela está dizendo que Deus quer que eu seja justo. Uma das coisas que precisamos aprender é trazer as coisas para nós. Eu gosto muito de algo que diz o apóstolo Paulo, quando ele afirma que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo dizia: eu sou o principal pecador. Não são os outros que são pecadores. Eu sou. Nós precisamos trazer as coisas e aplicá-las à nossa vida. Se Deus não gosta de fofoca, eu não devo ser fofoqueiro. Se Deus não gosta de mentiras, eu não devo ser mentiroso. Se Deus não gosta de coisas erradas, eu não devo fazer as coisas erradas. Se Deus não gosta de licenciosidades, de obscenidades, eu não devo ser licencioso nem obsceno. Não devemos ser bagres ensaboados. Não devemos ser como aquela pessoa em que parece que a mensagem é sempre para os outros e nunca para si. Quando Deus fala da vontade dele para com o ser humano, aquela vontade dele não é para a humanidade apenas, é para mim. Eu devo aplicar aquilo na minha vida.
É tão bom quando entendemos isto, quando entendemos que Deus trata individualmente conosco. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela queria orar para que Deus fizesse justiça, que Deus aplicasse a justiça dele. Eu falei, você realmente quer que Deus faça isto? A pessoa respondeu, quero. Eu disse a essa pessoa, se Deus for aplicar a justiça dele ao pé da letra, nem você sobrevive. Ninguém sobrevive. Acontece que nós queremos que Deus seja misericordioso conosco e justo com os outros. Nós queremos que Deus faça algo veemente e até imediato contra quem nos magoou. Mas esquecemos que nós também já magoamos pessoas. E nessa hora nós pedimos misericórdia. Nessa hora nós esperamos que Deus tivesse compaixão de nós. Uma das piores coisas da vida é ser um bagre ensaboado. É ser aquela pessoa em quem o evangelho não penetra. É ser aquela pessoa que acha que as carapuças sempre servem para os outros e nunca para si mesmo. Por isso que a Bíblia repete muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há muitos que escutam, mas não dão atenção. Há muitos que olham, mas não veem, ou veem e não olham, ou olham e não percebem, ou percebem e não ligam. É muito importante termos ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para entender, disposição e vontade para praticar. Não devemos transferir as coisas, não devemos pensar que tudo é para os outros. Se o mundo pode ser melhor, significa eu posso ser melhor. Se o mundo precisa melhorar, significa eu preciso melhorar. Se o mundo está com coisas erradas, indica que eu estou com coisas erradas. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida ainda. Aquela coisa que se pensa que o brasileiro é corrupto. Ora, se você é brasileiro, você é corrupto? Se você é, precisa mudar. Precisa parar de ser corrupto. Então, nesse vídeo, que é dentro daquele assunto, mudando a mente, eu estou conclamando a você e a mim, evidentemente, a parar de aceitar as coisas apenas para os outros, de esperar que os outros mudem. Vamos deixar de ser bagres ensaboados para que o Evangelho penetre em nossa vida e mude a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser, o nosso modo de viver.